Bem-vindo ao canal, e se você gosta desse tipo de vídeo, curso, se inscreva para mais. Minha sogra tentou alimentar nosso bebê de 4 meses com leite cru às escondidas, então chamei a polícia e decidi pedir o divórcio. Eu, 26 anos, recentemente tive um bebê com meu marido de 28 anos, com quem estou casada há 2 anos, o Liam. Nosso filho está quase completando 4 meses e tenho tido dificuldade em ensinar meu marido a ser pai. Até agora ele faz exatamente o oposto do que peço porque não acredita no que a internet ou até mesmo os pediatras dizem, seguindo apenas seu instinto que na maioria das vezes está errado, mas ele é teimoso demais para admitir que não sabe nada sobre bebês. Tive que obrigá-lo a se afastar do bebê depois que ele colocou nosso filho para dormir de barriga para baixo porque aparentemente ele parecia mais confortável assim. Nunca deixei nosso filho Ron sozinho com ele por um bom motivo. Nas primeiras semanas ele ficou bravo com isso, mas depois se acostumou. Ele ainda tentava me dar conselhos e me fazer segui-los, mas eu o calava rapidamente. Era irritante lidar com ele, mas ele era meu marido, então sabia que tinha que fazer o melhor da situação. Não queria deixá-lo por causa de alguns erros bobos que ele estava cometendo como pai de primeira viagem, mas agora acho que deveria ter feito isso. Cerca de 3 dias atrás Liam disse que precisava viajar a trabalho, mas pediu para eu não me preocupar porque já havia pedido para sua mãe vir me ajudar com o bebê. A mãe de Liam, Judy, de 52 anos, já havia vindo ver o bebê várias vezes antes, mas também era muito irritante de lidar porque era igualzinha ao filho. Ela acreditava que tudo que ela havia feito ao criar Liam e seus outros filhos era a única maneira certa de criar uma criança, e tudo que os outros diziam era bobagem. Ela tentava me educar constantemente, o que não era nada útil na maioria das vezes, então ela definitivamente não era minha primeira escolha. Se eu tivesse a opção de escolher alguém para me ajudar, teria escolhido minha própria mãe para vir morar comigo durante a semana em que Liam estaria fora, e disse isso a ele, mas ele me implorou para deixar Judy vir em vez disso. Ele disse que ela realmente queria passar um tempo com o neto e isso também nos ajudaria a nos aproximarmos. Não gostei da ideia, mas ele estava sendo tão insistente que tive que concordar. Pelo menos Judy não tinha ideias sem sentido e perigosas como Liam. As dela eram apenas antiquadas. Ela acreditava que pegar os bebês sempre que estivessem chorando iria mimá-los, e isso era apenas uma de suas ideias. Não era perigoso, mas seus conselhos podiam ser irritantes. Estava disposta a aguentar por causa de Liam, então deixei Judy se mudar por alguns dias até Liam voltar de sua viagem. Não é como se qualquer um deles estivesse ajudando de qualquer maneira, então não fazia diferença para mim quem ficava. Então, outro dia ela veio e foi tolerável o dia todo, o que foi uma mudança agradável de sua atitude usual de não se importar. Por volta das 11 horas coloquei Ron para dormir no berçário e fui para a sala de estar fazer algum trabalho enquanto ele dormia. Ele tinha cochilado periodicamente o dia todo, então eu sabia que ele estaria acordado em 1 hora mais ou menos. Mas enquanto isso queria terminar algum trabalho que tinha deixado para depois da minha licença maternidade. À noite antes de ir para a cama planejava alimentá-lo se ele ficasse irritado e depois colocá-lo para dormir no berço no meu quarto. Eu tinha um monitor de bebê ligado o tempo todo que estava trabalhando e continuei verificando a tela de vez em quando para ver se ele estava acordado ou não. Infelizmente depois de um tempo acabei me distraindo com o trabalho e esqueci de verificar por alguns minutos. De repente ouvi alguns sons do berçário e instintivamente olhei para o monitor do bebê, onde vi Judy pegar Ron nos braços enquanto ele estava inquieto e tentar acalmá-lo. Eu estava prestes a ir para o quarto quando reparei na mamadeira do Ron saindo do bolso dela, então corri para o berçário. Eu tinha dito várias vezes para Judy que eu era a única pessoa autorizada a alimentá-lo e preparar sua fórmula. Então não sei o que ela estava pensando. Eu assumi que ela estava tentando me passar para alimentá-lo sozinha, então corri para o quarto para impedi-la. Entrei no quarto no último minuto, peguei Ron dos braços dela e o coloquei de novo na cama pois ele tinha parado de chorar. Perguntei o que tinha na mamadeira e ela disse que tinha misturado água com leite de vaca para que Ron experimentasse leite de verdade pela primeira vez. Toda mãe sabe que não é aceitável dar essas coisas para um bebê, e além disso, Judy disse que era totalmente seguro porque o leite era direto da fazenda e nem sequer tinha sido pasteurizado, então Ron poderia desenvolver imunidade. Fiquei horrorizada e perguntei por que ela achava que isso era uma boa ideia. Ela explicou que Liam a tinha chamado para este propósito, para ajudar a tornar Ron um bebê mais forte porque ele estava com medo de que eu o mimasse demais e isso levasse a uma saúde mais fraca e imunidade no futuro. Fiquei apenas olhando para ela por alguns segundos tentando entender que meu marido estava por trás de tudo isso, porque era completamente ridículo. Disse para ela sair do berçário e também da minha casa porque não queria mais a ajuda dela. Ela saiu do berçário, mas se recusou a sair da casa e disse que não ia abandonar o neto comigo. Ela me chamou de incompetente e disse que eu estava mimando Ron, e que a forma de evitar que ele se tornasse um menino fraco e doente era alimentá-lo com a mistura prejudicial que ela criou com leite cru e água. Duas coisas que poderiam prejudicar seriamente Ron. Eu a segurei pelo braço e a arrastei para longe do berçário antes de mandá-la sair novamente. Foi quando as coisas ficaram feias e ela me empurrou fisicamente para me tirar do caminho. Houve um pequeno confronto entre nós quando ela me empurrou e assim que consegui afastá-la, corri direto para o berçário e me tranquei lá dentro com o Ron. Então liguei imediatamente para a polícia. Houve um pequeno confronto entre nós quando ela me empurrou e assim que consegui afastá-la, corri direto para o berçário e me tranquei lá dentro com o Ron. Então liguei imediatamente para a polícia. Enquanto eu estava no quarto a Judy continuava gritando comigo aos berros e me culpava por tornar o Ron fraco e inútil. Ela também estava muito brava por eu tê-la segurado para tirá-la de perto do berçário.
e ambas acabamos nos arranhando enquanto tentávamos nos afastar uma da outra. Sou grata pelo peso extra do bebê, que me fez mais pesada e mais difícil de empurrar, porque caso contrário ela teria me derrubado facilmente. A polícia chegou depois de cerca de 15 minutos, e nesse meio tempo o Ron acordou e começou a chorar muito, então comecei a gritar para os policiais saberem que fui eu quem chamou, o que o deixou ainda mais agitado. Levou uma hora para eles finalmente entenderem a situação, prenderem a Judy e removê-la da propriedade enquanto ela gritava comigo. Só então pude cuidar do Ron. Ele está melhor agora, mas fiquei principalmente aterrorizada por ele no outro dia. Tranquei a casa e me mudei para a casa dos meus pais por um tempo porque não confio em mais ninguém além deles no momento. Fiquei muito abalada com o incidente da outra noite porque a Judy realmente ficou violenta comigo só porque eu não queria deixá-la alimentar o Ron, se isso foi algum indicativo de como Liam e sua família iriam agir no futuro. Então era do meu interesse sair enquanto estou à frente. O Liam me ligou no dia seguinte e perguntou se eu havia chamado a polícia para sua mãe, e eu disse que sim sem sentir um pingo de remorso. Eu o repreendi por seus conselhos estúpidos e disse que ele melhor se preparar para um divórcio e também para perder a custódia do Ron, porque depois do jeito que ele e sua mãe se comportaram não tinham mais direito de estar perto do meu filho. Ele ficou muito chateado e quase começou a chorar quando disse que acha que fui injusta com ele e sua família e que eu poderia ter resolvido tudo isso pacificamente de maneira mais civilizada, mas escolhi magoá-los primeiro. A mãe dele fisicamente e depois a ele ameaçando tirar o Ron dele. Ele acredita que ele e sua mãe estavam apenas tentando cuidar do Ron e que se cometeram alguns erros durante isso. Tudo deveria ser perdoado porque no final das contas, é para o bem do Ron. Isso parecia um absurdo tão grande que eu desliguei a ligação sem nem me dar ao trabalho de discutir com ele e explicar por que ele estava errado. Sua mãe já saiu e ele está voltando amanhã ou depois, então tenho que decidir rapidamente o que fazer sobre isso. Não acho que nenhum dos dois mereça estar perto do Ron depois do que tentaram fazer com ele. Mostraram ser muito incompetentes e podem representar ameaças potenciais para o bem-estar do Ron. Ao mesmo tempo, fui eu quem agiu fisicamente primeiro e segurou a Judy para afastá-la do quarto, então talvez isso tenha sido o que desencadeou a violência que se seguiu. Lia não está totalmente errado ao dizer que não tentei ser civilizada e fui direto para a violência quando percebi que Ron estava em perigo, e isso certamente será mencionado em qualquer batalha pela custódia que ocorrer. Agora não tenho certeza do que fazer. Meus pais acham que não preciso me sentir culpada porque estava tentando proteger meu filho, mas alguns dos meus amigos acham arriscado. Me sinto culpada por ter segurado minha sogra para afastá-la do berçário do meu filho depois que ela tentou alimentá-lo com leite cru e água para aumentar sua imunidade por causa do conselho do meu marido. Atualização. Li os comentários no meu post original e agora sei o quão idiota fui. Não posso acreditar que estava prestes a colocar a vida do meu filho em perigo novamente porque o Liam estava tentando me fazer acreditar que eu estava errada e de alguma forma iniciei a briga. Talvez tenha sido errado segurar a Judy, mas honestamente fiz isso apenas para proteger o Ron, então não me sinto culpada. Estou tão feliz por ter decidido postar aqui e desabafar, porque agora o Liam não pode mais me manipular como está acostumado. Já falei com um advogado e estamos planejando pedir o divórcio em 1 ou 2 dias. Felizmente a viagem do Liam foi estendida sem aviso prévio, então comprei mais tempo e decidi me mudar em breve para a casa da minha prima por alguns motivos. Ela tem uma casa muito maior, então será mais fácil para mim e para o Ron lá. E também porque o Liam não sabe onde ela mora, então ele não saberá onde me encontrar. É cansativo mudar daqui para lá, mas tem que ser feito. Atualização 2. Pedi o divórcio há alguns dias. O Liam voltou da viagem ontem e coincidentemente foi servido no mesmo dia, então foi sorte. Bloqueei ele alguns dias atrás logo após pedir o divórcio para que não pudesse falar comigo online, mas ele fez o que eu esperava e foi direto para a casa dos meus pais. Ele não me encontrou lá, mas brigou com meus pais quando eles se recusaram a dizer onde eu estava. Aparentemente ele gritou com meus pais por um bom tempo sobre como eles me criaram e criticou suas formas de educar, o que me levou a ser tão egoísta hoje. Ele também mencionou como fui fisicamente agressiva com a Judy e disse que se tivesse feito mesmo com meus pais eu teria ficado furiosa. Não entendo como essa é uma comparação justa porque meus pais não são uma ameaça para nosso filho como a Judy foi, mas acho que ele pode mudar a narrativa sempre que lhe convém. A Judy nem sequer teve problemas além de uma advertência e saiu em questão de horas graças ao irmão dela que atirou assim que soube da situação. Meus pais ficaram muito chateados depois da visita dele e me ligaram para me informar que eu estava fazendo a coisa certa ao me divorciar dele, porque ele tinha sido muito desrespeitoso com eles. Acho que para ele isso é mais uma questão de olho por olho, já que fui desrespeitosa com a Judy e ele achou que precisava fazer o mesmo com meus pais sem motivo algum. Meus pais não estavam envolvidos nessa briga, mas ele fez questão de incomodá-los. Estou aliviada por estar me livrando dele em breve, contanto que ele não conteste o divórcio. Não acho que ele vá, mas certamente não ficará satisfeito comigo tendo a custódia total do Ron. Atualmente meu advogado e eu estamos reunindo todas as provas que podemos encontrar para provar que o Liam não é um pai capaz. Já há o incidente com sua mãe que é grave o suficiente, mas também há todas as coisas que ele disse ao longo dos últimos meses por mensagem, todos os seus conselhos ruins e perigosos. Além disso, há também o fato de que ele mal me ajudou com o bebê, não porque não queria, mas porque era simplesmente tão incompetente que eu não podia deixá-lo fazer nada pelo Ron com medo de que ele estragasse tudo, e era com razão. Não era como se eu estivesse sendo paranoica demais, ele realmente era tão inútil e estúpido. Nem sei como consegui ignorar tudo isso nos primeiros meses depois que o Ron nasceu, provavelmente eram os hormônios pós-natais mexendo com meu cérebro, mas agora que está claro para mim como é inútil ficar com um homem assim, estou saindo daqui.
Atualização 3. Ele respondeu à minha petição de divórcio e felizmente não está contestando, mas ele quer a custódia total do Ron, nem mesmo a custódia parcial. Ele nem está disposto a me dar direito de visita, o que é uma jogada muito ousada dadas as circunstâncias do nosso divórcio. Ele realmente precisa de um advogado melhor ou talvez apenas diminuir o lado egoísta, porque não há como nenhum juiz permitir que ele e sua família louca assumam o bem-estar do Ron. Ele está comigo até agora e como Lia não consegue nos encontrar, ele não tem conseguido vir vê-lo também, mas pelo que sei, ele tem incomodado meus pais com ligações incessantes, mensagens e visitas não anunciadas quase todos os dias. Quando ele ligou para o meu pai da última vez foi avisado de que se os incomodasse novamente teria que lidar com a polícia. Por isso deu uma pausa por um tempo, mas não tenho certeza de quanto tempo isso vai durar. Qualquer grande atualização na batalha pela custódia ou divórcio e ele voltará a incomodar meus pais porque é quem ele pode contatar. Estamos nos reunindo com um mediador para as negociações de acordo, mas essa é a última das minhas preocupações no momento, porque também vamos nos encontrar com outro mediador para o caso de custódia de nosso filho. Definitivamente não quero que isso vá para o tribunal e também não quero perder o Ron, mas não consigo pensar em nenhum cenário em que ele e eu concordemos quanto à custódia do Ron. Ambos estamos considerando que é apenas uma formalidade antes da batalha real no tribunal, porque nenhum de nós quer parecer muito agressivo aqui devido à situação em que estamos agora onde toda essa confusão surgiu por causa da nossa agressividade quando se trata de criar o Ron. Pelo menos minha raiva é justificada e não estou agindo como um idiota sem nem saber os fatos e princípios básicos da segurança infantil, ao contrário dele e de sua mãe. Minha prima tem sido ótima e muito prestativa durante este período, e se dá muito bem com o Ron também. Ela está trabalhando em casa e ganha muito dinheiro, então foi generosa o suficiente para assumir algumas de nossas outras despesas também, como nossa parte dos mantimentos, comida para bebê e outros suprimentos como fraldas e coisas do tipo. Não consigo agradecê-lo o suficiente por isso. Na verdade, minha família tem sido solidária comigo durante este período em geral, e meus pais têm vindo visitar eu e o Ron com frequência desde que nos mudamos para cá. É bom ser cuidado e não ter que lidar com um monte de bebês. Atualização 4. Liam e eu tivemos nossa primeira reunião de mediação hoje sobre o divórcio. Ele quer a casa e eu estou bem com isso porque isso tinha sido um presente de casamento da mãe dele de qualquer maneira, então ele pode ficar com ela. Então, estamos negociando sobre o resto de nossos pertences agora, exceto pelo meu anel de noivado. Estou mantendo minhas joias. Foi estranho vê-lo depois de tanto tempo hoje e estar separado por um monte de advogados, uma mesa e um monte de papéis e depois agir como estranhos, mas tive que me forçar a lembrar do que esse cara havia me feito e ao meu filho para não ficar mole. Eu deixei o Ron com a minha mãe, o que acabou sendo uma coincidência feliz porque assim que saímos, Lia me parou e perguntou muito formalmente se eu o deixaria ver o Ron hoje. Eu tive que recusar porque não queria que ele me seguisse para casa ou algo assim, e ele parecia desanimado por um segundo, o que me fez sentir terrível, mas logo em seguida ele voltou a ser frio e se afastou sem nem ao menos se despedir. Não me sinto bem com nada disso, mas precisa ser feito, e sou eu quem tem que tomar uma posição por mim e pelo Ron se quero que as coisas sigam meu caminho no futuro. Dirigi direto para a casa dos meus pais após a reunião para ver o Ron, e ele estava inquieto sem mim, então voltei para casa exatamente na hora certa. O pobre rapaz estava dando muito trabalho aos meus pais. Passaram-se algumas horas e voltei para a casa da minha prima. Ela não pôde cuidar do Ron hoje porque teve que ir a uma festa do trabalho e era importante para ela estar lá, mas acho que vou pedir para ela cuidar do Ron para a próxima reunião. Meus pais estão ficando velhos e não quero incomodá-los com cada pequena coisa agora. A próxima reunião com o Liam é sobre a custódia do Ron, e isso definitivamente vai ser muito mais emocionalmente desgastante do que isso por causa de todas as coisas que vão surgir. Nem pensei sobre pensão alimentícia ainda para ser honesta. Meu advogado apresentou uma demanda por isso, mas sinceramente, acho que posso reconsiderar porque não me parece certo pegar dinheiro do Liam quando sei que não vou deixá-lo ter nenhum envolvimento na vida do Ron. Atualização 5. Faz uma semana desde a minha última atualização e tenho estado muito ocupada, então não tenho conseguido vir ao Reddit com tanta frequência. Ainda estou lendo os comentários ocasionalmente e gostaria apenas de agradecer a todos vocês por tudo, todo o apoio, palavras gentis e preocupação. Tudo isso tem sido realmente útil e é ótimo saber que há muito mais pessoas torcendo por mim do que eu acreditava inicialmente, especialmente agora que o caso de custódia vai para o tribunal. Porque no último minuto o Liam decidiu mudar de ideia e cancelar as sessões de mediação porque queria que o caso fosse para o tribunal para um veredicto mais justo e imparcial. Não sei o que ele pensa que vai acontecer porque pelo que sei, nenhum juiz em sã consciência vai decidir a favor dele depois de descobrir o que aconteceu na noite em que saí da casa dele. Ele e a mãe dele claramente tentaram colocar o Ron em perigo, intencionalmente ou não, mas é melhor para mim dessa forma porque talvez possamos resolver isso rapidamente sem ter que esperar para chegar a um acordo durante nossas sessões de mediação. Não ouvi falar da Judy desde o dia em que a polícia a levou embora. Naquela noite meus pais me contaram que souberam por alguns amigos em comum que ela está morando com o Liam agora para cuidar dele, o que faz sentido porque o Liam nunca foi alguém que pudesse cuidar de si mesmo e viver sozinho. Agora que estou me separando dele parece tão estranho que eu costumava cuidar desse crianção enquanto equilibrava trabalho e tarefas domésticas. Tudo que ele fazia era ir para o escritório, voltar e me pedir para ajudá-lo com suas tarefas também. Nem era como se meu trabalho fosse menos estressante que o dele, ambos éramos funcionários corporativos com empregos de escritório, então definitivamente era um estresse igual para ambos, mas por algum motivo eu estava fazendo os dois trabalhos em casa. Pelo
menos depois que o Ron nasceu, ele teve a decência de contratar uma empregada para que eu pudesse aliviar a carga de trabalho, mas ele se recusava a fazer qualquer trabalho adicional além do que o trabalho dele exigia. Eu o amava muito, então fiquei com ele e não achava que havia nada de errado com a forma como estávamos vivendo, mas agora parece absurdamente injusto que eu tenha permitido que ele me tratasse dessa maneira. De certa forma, tenho que agradecer ao meu filho porque se ele não tivesse nascido, o Liam e a mãe dele nunca teriam revelado quão estúpidos eles realmente são e como estou melhor sem meu marido. Ser mãe solteira vai ser difícil, mas estou ansiosa por isso. Vai ser muito mais fácil ser mãe do meu filho do que ser mãe do meu marido. Disso tenho certeza. E um conselho para as mulheres sábias: aprendam com meus erros e saiam enquanto podem. Atualização 6. Faz um tempo desde que voltei ao Reddit. Celebrei a obtenção da custódia total do Ron na semana passada e estou prestes a voltar ao trabalho em alguns dias. As coisas têm sido agitadas, mas estou me reerguendo agora. Provavelmente não serei mais ativa aqui, então me desejem sorte.